Desde o século XVII, o ser humano começou a olhar para o invisível. Por trás do que os olhos viam, havia um universo inteiro pulsando microscópico, misterioso e, acima de tudo, vital. A medicina moderna, como a conhecemos hoje, nasceu desse fascínio, dessa vontade de desvendar a vida que se esconde em cada detalhe. Foi Andreas Vesalius quem, lá em 1543, teve a coragem de abrir o corpo humano ao conhecimento, publicando o primeiro atlas de anatomia científica da história. Imagine a revolução que isso causou. De repente, o corpo deixava de ser um tabu para se tornar um mapa a ser explorado. E, um século depois, William Harvey nos mostrou o coração, não como um símbolo de amor, mas como uma máquina viva, uma bomba incansável, bombeando sangue em um circuito fechado e contínuo. O corpo, enfim, deixava de ser um mistério indecifrável para se tornar uma engrenagem compreensível, uma peça de engenharia perfeita. A jornada para dentro de nós mesmos estava apenas começando. Com a invenção do microscópio, a humanidade não apenas abriu uma porta, ela atravessou uma fronteira para uma nova realidade. Em 1665, Robert Hooke foi o primeiro a espiar por essa fresta e observar uma célula. Ele as descreveu como pequenas salas, os tijolos fundamentais que constroem toda a matéria viva, de uma folha a um ser humano. Pouco tempo depois, em 1683, o holandês Antonie van Leeuwenhoek registrou algo que ninguém jamais tinha visto: bactérias em movimento. Pequenos seres vivos nadando em uma gota d'água. O invisível, pela primeira vez, ganhava rosto, forma e movimento. Era uma revelação estonteante. Mas o verdadeiro mergulho nesse microcosmo só viria séculos mais tarde, em 1930, com a chegada do microscópio eletrônico. Com ele, podemos ver um universo dentro do universo. Era como se cada célula fosse um pequeno cosmos, regido por leis próprias. Pulsando com a mesma complexidade do infinito que vemos nas estrelas, a ciência nos ensinava que a grandeza da vida não está apenas no que é imenso, mas também no que é infinitamente pequeno. Durante séculos, a humanidade viveu sob a sombra de inimigos invisíveis. Pestes e epidemias dizimaram civilizações inteiras, e a causa era um mistério. Acreditava-se em miasmas, vapores malignos que flutuavam no ar, trazendo a doença e a morte. Era uma luta contra o desconhecido. Mas dois homens mudariam tudo: Louis Pasteur e Robert Koch. Pasteur, com sua genialidade, provou que os micróbios eram seres vivos, e que se eram vivos, podiam ser combatidos. Ele nos deu as vacinas contra o antraz e a raiva, e desenvolveu a pasteurização, um método simples, que ao aquecer líquidos, salva milhões de vidas até hoje. Pouco depois, em 1928, Alexander Fleming protagonizou um dos acidentes mais felizes da história. Por acaso, ele descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico. A partir daquele momento, o mundo nunca mais seria o mesmo. O ser humano, pela primeira vez, tinha em suas mãos uma arma poderosa para vencer a morte invisível. A era dos antibióticos havia começado, enquanto a ciência aprendia a combater os micróbios. Outra busca, ainda mais profunda, estava em andamento: a busca pelo código da própria vida. Em 1865, um monge chamado Gregor Mendel, M.Su Jardim, plantava ervilhas e, sem saber, colhia o primeiro conceito de gene, a unidade da hereditariedade. Mais tarde, Thomas Hunt Morgan identificou que essas características da vida estavam escritas em estruturas chamadas cromossomos. Mas o verdadeiro salto, a grande revelação, veio em 1953. James Watson e Francis Crick decifraram a estrutura do DNA, menos a famosa dupla hélice, a molécula que carrega a essência de todos os seres vivos. Era o livro da vida. E finalmente estávamos aprendendo a ler suas páginas. Paralelamente a essa jornada para o interior da célula, outro invisível se tornava visível: o interior do nosso próprio corpo. Desde a descoberta dos raios-x por Wilhelm Conrad Roentgen, em 1895, até a moderna cetomografia e a ultrassonografia, o ser humano aprendeu a enxergar a si mesmo, de dentro para fora, sem precisar de um único corte. Da célula ao cosmos, da doença à cura, a ciência revelou que a vida é um milagre, não por negar o invisível, mas por aprender a enxergá-lo. A jornada continua, e a cada dia, desvendamos um pouco mais dos mistérios que nos formam. Obrigado por assistir a essa jornada pela história da medicina. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8A